Olá, olha só, o mercado deu uma balançada interessante esses dias, né? O ouro bateu recorde, mas logo depois veio uma correção. Exato. E aí fica a pergunta, sabe? Será que o Bitcoin, o BTC, está começando a ocupar aquele espaço clássico do ouro como reserva de valor? É uma ótima pergunta. A gente vai dar uma olhada nisso hoje, né? Analisando esses fluxos de capital, o que os especialistas estão falando, tudo com base num artigo do Investidor 10, ali do finalzinho de outubro de 2025. Perfeito. Então vamos começar pelo ouro. Que pico foi esse? Pois é, ele chegou a impressionantes 4.378 dólares por onça, um valor bem alto. Uau! Mas aí, em outubro mesmo, ele deu uma recuada, né? Caiu para 4.023 dólares. Foi uma queda de, deixa eu ver, 8,1%. Uma queda considerável. E a fonte menciona por quê? Algum gatilho específico? Sim, o artigo aponta algumas coisas tipo sinalizações do Donald Trump sobre tarifas da China, sabe? E também um dólar mais forte no cenário global. Esses fatores podem ter pesado. Entendi. E pensar que antes disso o ouro vinha forte, né? Justamente como proteção contra inflação, incerteza. Com certeza, os bancos centrais compraram muito ouro, mais de 1.000 toneladas por ano ali entre 2022 e 2025. Era visto como um porto seguro mesmo. Mas aí, com essa correção do ouro, parece que abriu uma brecha, talvez. E o Bitcoin entrou em cena. Exatamente. E aqui a coisa fica bem interessante. No comecinho de outubro, os ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos tiveram uma entrada líquida recorde. Recorde. De quanto? Foi coisa de 3,55 bilhões de dólares. Isso numa única semana. O ETF da BlackRock, o iShares, puxou bastante esse movimento. Nossa, 3 bilhões e meio em uma semana. É muito dinheiro. E o ouro, no mesmo período? Teve alguma movimentação contrária? Teve sim, e é aí que a análise fica mais sugestiva, digamos. Na mesma época, os ETFs de ouro viram uma saída líquida de 2,8 bilhões de dólares. Ah, então, enquanto entrava dinheiro forte no Bitcoin, saía do ouro. Exato. É difícil cravar que foi uma migração direta, né? Só com esses dados. Mas a coincidência temporal é forte. Sugere que sim, parte desse capital pode ter ido do ouro para o Bitcoin. O que reforça aquela narrativa do Bitcoin como o ouro digital, certo? Perfeitamente. Essa ideia de ouro digital parece estar ganhando mais tração, né? Especialmente, talvez, com investidores mais novos, mais abertos a esses ativos digitais descentralizados. Faz sentido. E, além desse fluxo forte dos ETFs, o que mais, segundo a fonte, está ajudando a sustentar o Bitcoin agora? Bom, tem outros fatores importantes. O halving de abril de 2024, aquele evento que corta a emissão de novos bitcoins pela metade. Ah, sim, o halving. Isso. Os efeitos dele na oferta, na limitação da oferta, estão ficando mais claros agora. E tem outro ponto. A quantidade de Bitcoin guardada nas corretoras. Diminuiu. Sim, atingiu o menor nível em 6 anos, coisa de 2,83 milhões de BTC. Menos Bitcoin disponível para vender na hora, menos pressão vendedora, né? Entendi. Menor oferta circulante, digamos assim. E o cenário macro? Aquela questão da dívida global enorme que o artigo menciona. Isso influencia? Influencia e muito. A dívida global, olha só o número, chegou a 338 trilhões de dólares no primeiro semestre de 2025. Isso é 235% do PIB mundial. Caramba, 235%. É gigantesco. Pois é, e um endividamento tão alto assim pode levar mais gente a buscar ativos fora do sistema tradicional, né? Como o Bitcoin. Entendi. Então a gente tem oferta limitada pelo halving, menos BTC nas exchanges, demanda forte via ETFs e esse cenário macro de dívida. Tudo isso junto leva àquela projeção que você mencionou, de 200 mil dólares para o Bitcoin. É a base para essa projeção, sim. Ela vem de uma análise da Bernstein, que foi citada pela XP. Eles calculam que o BTC pode chegar a 200 mil dólares num prazo de 6 a 12 meses. 6 a 12 meses. É um prazo relativamente curto para um salto desses. É ambicioso,
Mas eles colocam uma condição, claro. Qual seria? A continuidade desse fluxo de dinheiro institucional que a gente está vendo nos ETFs. Se os grandes investidores continuarem entrando, essa é a aposta deles. Vale lembrar que na data da matéria o BTC estava em torno de $114 mil. Um salto e tanto, realmente. Mas imagino que nem tudo são flores, né? A análise deve apontar riscos também. Com certeza. O artigo é equilibrado nisso. Primeiro, a volatilidade do Bitcoin. A gente sabe que ele sobe e desce bastante, né? Sempre foi assim. Exato. Depois, a incerteza regulatória. Dependendo do que os governos decidirem, isso pode afetar o apetite dos investidores institucionais. Regulação é sempre um ponto crítico. Sem dúvida. E não dá para descartar o próprio ouro, né? Ele pode se recuperar, ele tem uma história longa como reserva de valor e ainda tem a concorrência de outros ativos. Que tipo de concorrência? Ações, claro. Títulos que agora podem ser digitais, os tokenizados, sabem? E até mesmo as moedas digitais que os bancos centrais estão estudando lançar, as CBDCs. Tudo isso disputa a atenção e o capital do investidor. Muita coisa para ficar de olho, então. E essa questão de gerações diferentes preferindo ativos diferentes, a fonte comenta? Comenta, sim. Existe uma percepção, né, de que as gerações mais jovens tendem a preferir ativos digitais programáveis como o Bitcoin, enquanto as gerações mais velhas ainda confiam mais na tangibilidade, na estabilidade histórica do ouro físico. O digital versus o físico. É um pouco por aí. Mas o interessante é que os especialistas citados na matéria, eles não veem como uma substituição total. A visão é mais de coexistência. Ah, então não é um ou outro, mas talvez os dois juntos. Exatamente. Ouro e Bitcoin podem ter papéis diferentes, complementares, dentro de uma carteira de investimentos diversificada. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui o que a fonte trouxe, a gente está num momento onde o papel tradicional do ouro, aquele porto seguro clássico, está sendo, questionado, né? Pelo apelo digital do Bitcoin. Isso. E esse apelo é turbinado por fatores bem concretos. O fluxo de dinheiro via ETFs e a própria dinâmica de oferta e demanda do Bitcoin, como o halving e os saldos nas exchanges. É uma dinâmica fascinante. Uma reavaliação do que a gente considera um porto seguro financeiro hoje em dia. Precisamente. As novas tecnologias estão realmente desafiando paradigmas bem antigos nesse sentido. E isso nos deixa com uma provocação final, né? Indo além da flutuação de preço do dia a dia. Como será que as diferenças fundamentais entre esses dois ativos, um metal físico palpável e o outro, um código digital programável, como isso pode remodelar as estratégias de investimento de longo prazo e talvez até redefinir o que a gente entende por ativo de refúgio no futuro? É uma excelente questão para a gente continuar pensando. O cenário está mudando rápido.